Shalom. Aleluia. Hoje nós vamos falar do escriba. E eu acho interessante falarmos do escriba porque foi o mestre que o citou no versículo 52 de Mateus 13. Se você tem o interesse de saber o que é o escriba dentro desse contexto, é o que vamos explicar no vídeo a seguir. Shalom. Nós queremos continuar a meditação acerca do Reino de Deus. Nós estamos aqui em Vila Metral e nós temos a possibilidade de falar com você acerca de um pouco mais das Escrituras. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouco de história, mas a nossa intenção é falar da palavra. E eu gostaria de dar para você uma noção do que as Escrituras falam acerca do Reino de Deus. Nós ainda falaremos um pouco acerca do grão de mostarda e da revelação em torno desta parábola. Ok? Vamos lembrar, nós temos 7 parábolas em Mateus 13, do versículo 1 ao 52. São elas semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Então nós apresentamos algumas sugestões e hoje nós vamos falar acerca do reino de Deus, ou como prefere Mateus, o discípulo, o termo o reino dos céus. Porque nós estamos falando acerca de parábolas do reino e agora nós encontramos um momento pertinente para falar do reino dos céus. Quando o mestre fala da parábola do semeador, ele destaca o semeador e 4 terrenos. A partir do verso 24 de Mateus, capítulo 13, ele começa a falar da parábola do joio. E aí ele usa uma expressão, Malhut Hashamayim Domá, que é o reino dos céus é semelhante. Depois, quando ele vai falar do grão de mostarda, ele novamente usa a expressão Malhut Hashamayim Domá. Novamente, ele vai fazer uso dessa expressão, dessa abertura, na parábola acerca do fermento, também tesouro, também na pérola e por último na rede. Ou seja, das 7 parábolas, pelo menos 6 delas têm esta chamada Malhut Hashamayim Domá, que significa o reino dos céus é semelhante. Então, é importante nós entendermos o que significaria o reino dos céus. Antes de nós entrarmos acerca do reino dos céus, nós queremos falar para você um detalhe interessante. No versículo 52, ele fala dos escribas. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 13, versículo 52, ele destaca a figura do escriba. E ele diz acerca do escriba que o reino dos céus, nesse caso, não é o cabeçalho. Ou seja, ele não diz o reino dos céus é semelhante ao escriba. Não, ele diz que todo escriba versado, instruído, discipulado acerca do reino dos céus, a ele é que é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas antigas e coisas novas. Então é importante que você preste atenção em todas as outras parábolas, com exceção de semeador. Esta abertura é dada, o reino dos céus é semelhante, joio, vamos lembrar, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Em todas essas 6 ele usa a expressão Malhut Hashamayim Domá. Porém, no semeador e nessa última parábola do escriba, ele não fala do mesmo jeito. Então ele disse, por isso todo escriba, discípulo do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas, nessa tradução, que são coisas do princípio. Então lhes disse, por isso todo escriba, discípulo do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Nem todos que estão dentro da igreja têm acesso ao conhecimento do que seja um escriba. Independente mesmo do conhecimento que as pessoas têm acerca dos escribas em outras culturas, vale a pena você prestar atenção no que seria o escriba dentro do contexto das Escrituras Sagradas. Ok? Então a pergunta a ser feita é: o que é um escriba? Porque é muito importante. O mestre contou 7 parábolas: semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. E o que seria uma 8ª parábola, ele não usa a mesma métrica, a mesma maneira de falar. Ele, ao invés de usar a expressão reino dos céus é semelhante, ele fala: todo escriba, e o texto diz, discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Qual a pergunta que eu quero fazer? Por que ele cita o escriba? Qual a importância do escriba? Porque pode ser que o escriba nos ajude a entender a razão dessas parábolas terem sido ministradas por Jesus. Ok, então preste atenção. A palavra hebraica é sofer, cuja raiz significa contar. Está aí a palavra sofer, escriba, mas também pode ser considerado um contador. Geralmente a palavra escriba para nós é associada com o escritor. Não que o escriba não seja um escritor, mas nas escrituras ele não é autor. Muitas vezes também não é somente um copista, é mais do que isso. O texto é sagrado, não é somente uma crônica de um rei, não é somente uma história a ser contada. Você tem que prestar atenção. Eles consideravam as escrituras sagradas inspiradas por Deus. Daí eles não eram meros copistas. E na Torá existe uma proibição para nada se acrescentar nem diminuir do texto sagrado. A proibição diz: nada acrescentarás, também nada diminuirás. E existe uma maldição para quem acrescentar ou diminuir qualquer coisa. Eu não sei se você tem essa noção, mas a língua hebraica, ela é ao mesmo tempo uma letra, é ao mesmo tempo um número. Então você não tem um número nas escrituras para você determinar o número 1, 2, 3, 4. As próprias letras são ao mesmo tempo letra e ao mesmo tempo número. De maneira que quando você lê um texto sagrado, você também pode estar contando, você pode estar fazendo uma conta com as letras que aparecem. Por exemplo, nessa maneira, segundo uma fonte, os escribas contavam as letras. Num período desconhecido, por volta do 1º século a.C., desenvolveram o artifício de contar todos os versículos, as palavras, as letras, em cada livro do chamado Antigo Testamento, discriminando estas cifras no término, a fim de impedir acréscimos. Vale destacar que a palavra hebraica para escriba, essa é a raiz safar, significa literalmente contar. Pela santidade atribuída às letras, preservavam até os erros, discriminando-os em notas marginais. Então a figura do escriba é uma figura super importante. O sofer, nas parábolas em Mateus capítulo 13, é uma figura super importante. Tentando o Mestre Jesus nos explicar a dificuldade da compreensão dos 7, ele coloca uma última parábola para não ser contada com as 7. Por quê? Porque o escriba é aquele que vai nos ajudar a discernir as 7. Quando o mestre cita o escriba, ele destaca para nós um detalhe que não é somente para ler as 7 parábolas. Um escriba não somente leria as 7 parábolas. Um escriba não somente faria a leitura das 7 parábolas. O escriba calcularia dentro das 7 parábolas. O texto sagrado deveria ser minuciosamente observado e calculado. Isso transforma as 7 parábolas em um código de Deus,
o próprio mestre, em Mateus 13, havia dito que através das parábolas ele revelaria mistérios, de maneira que quando ele cita o escriba, ele me chama a atenção. Ele quer dizer, preste atenção no que você está lendo, porque é mais um cálculo do que uma leitura. Não existe na ideia do mestre Jesus uma oitava parábola. Você tem aí joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede, sendo semeador a primeira das 7 parábolas. Embaixo nós colocamos Mateus 13:52, não é uma oitava parábola, e sim uma reflexão sobre as 7, começando pela primeira. Ok, pastor, eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é que a parábola do escriba, no versículo 52, ela nos dá uma ideia de que somente vão compreender as 7 um escriba discipulado acerca do reino dos céus. Elas não podem ser compreendidas separadamente, elas devem ser compreendidas em ordem, elas formam uma unidade e não são somente para serem lidas, mas preste atenção, para serem calculadas, de maneira que uma leitura superficial jamais perceberá todos os detalhes que o Senhor escondeu por trás dessas 7 parábolas, ok? Então, escriba, o sofer, que vem do verbo safar, contar, não é simplesmente um escritor, nunca o autor nas escrituras, também não é um simples copista, mas alguém que calcula, porque eles faziam a conta de toda uma página e no final registravam um número para que não houvesse a adulteração do texto. Não pode haver adulteração do texto. Quem contou as 7 parábolas diz para nós, preste atenção, não somente leia, mas é necessário que haja um escriba que seja discipulado acerca do reino, para que possa discernir as 7. Eu coloquei aí a imagem de um instrumento musical, que é o piano, que nos lembra muito bem a repetição de notas. Por quê? Você tem 7 notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e você não tem uma oitava nota, você tem em outra frequência a repetição da primeira nota. Então você tem 7 parábolas, ok? Você tem semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede, 7. E a do versículo 52 não é a oitava, mas ela destaca aquele que vai fazer a leitura e o cálculo, para que possamos entender. Então, surge uma necessidade. A igreja que vai estudar as parábolas do reino precisa ter um escriba discipulado acerca do reino, para poder fazer entender o panorama revelado por Jesus. Glória a Deus. Uma pergunta para o próximo vídeo. Por que a parábola do semeador não tem a chamada o reino dos céus é semelhante? Nos encontramos a seguir. Glória a Deus.